Fala aí, turma, beleza? Essa é a nossa segunda aula dessa semana. Antes disso, você já tem que ter assistido a aula sobre a teoria de arrênios, a teoria dos eletrólitos de arrênios. Nessa aula nós vamos discutir os principais tópicos sobre ácidos, fazer alguns exercícios e aí então você terá outros exercícios para fazer na forma de tarefa de casa, beleza? Bora lá! Então, galera, vamos ao estudo dos ácidos. Isso aqui é, na verdade, uma revisão, certo? Então, a definição de arrênios diz o seguinte, que ácido é todo composto que, em meio aquoso, sofre uma reação de ionização, liberando como único cátion o íon hidrônio, o íon H+, beleza? Coisa importante para a gente lembrar e fixar aqui sobre os ácidos. Os ácidos são todos moleculares, o que significa que as ligações aqui nos ácidos, olha só, são todas ligações covalentes. Quando a gente coloca um ácido em meio aquoso, todas essas reações aqui estão acontecendo quando nós colocamos o ácido em água, ocorre uma quebra da ligação entre o hidrogênio e o átomo ao qual ele está ligado, certo? E isso gera um íon hidrônio e além do íon hidrônio, gera também aqui um ânion qualquer, dependendo do ácido, ok? Esse aqui é um ácido que tem só um hidrogênio, ele é classificado como um monoácido. Já o ácido sulfúrico tem dois hidrogênios, ele é um diácido, e veja só. Os ácidos que têm dois ou mais hidrogênios, eles sofrem a ionização em meio aquoso de forma parcial. Se ele tem dois hidrogênios, ele vai sofrer duas reações de ionização. Se ele tivesse três hidrogênios, três ionizações e por aí vai. Dois hidrogênios, ao colocar em água, um desses hidrogênios sai na forma do hidrônio, restando um hidrogênio na molécula, certo? E aí agora a gente tem o ânion HSO4-. Esse ânion aqui ainda tem um hidrogênio que pode ser ionizado. Então ele está aqui em meio aquoso, ó, tudo isso aqui é em meio aquoso. Novamente, ainda em meio aquoso, vai sofrer a reação de ionização e vai perder o segundo hidrônio. Então, isso aqui é o que a gente chama de primeira reação de ionização e aqui nós temos a segunda reação de ionização para o ácido sulfúrico. A gente pode somar essas duas reações de ionização, essas duas ionizações parciais, gerando, então, a equação global que mostra a ionização do ácido sulfúrico. Para isso, a gente precisa apenas somar as duas. Como é que a gente faria isso? Olha só, cortando o HSO4-, o que vai sobrar? O H2SO4 aqui do lado esquerdo, e aí nós formamos dois íons H+, estão aqui, e além disso o ânion SO4-2-, que é o ânion sulfato. Então isso aqui representaria a reação global, a equação global para a ionização do ácido sulfúrico. Um ácido que tivesse três hidrogênios passíveis de ionização teria três etapas e poderia-se também montar a equação global, beleza? Então, isso aí é a reação de ionização dos ácidos. A gente vai ver aqui alguns critérios por meio dos quais a gente pode classificar os ácidos. Vamos começar aqui pelo critério que diz respeito à presença ou ausência do oxigênio. Se um ácido não tiver oxigênio, ele será classificado como um hidrácido. E aí nós temos aqui alguns exemplos. Clorídrico, sulfídrico, cianídrico. Se o ácido tiver oxigênio, ele será classificado como um oxiácido, e aí nós temos aqui alguns exemplos. H2SO4, HNO3, H2CO3, que são ácido sulfúrico, nítrico e carbônico. Continuando com a classificação dos ácidos, agora um outro critério, que é quanto ao número de hidrogênios ionizáveis. O que são hidrogênios ionizáveis? São aqueles que podem formar o íon hidrônio em meio aquoso. Nem todos os hidrogênios presentes nos ácidos formarão hidrônio, beleza? Como é que eu vou saber se um hidrogênio é ou não é ionizável? Aí vai depender se a gente está falando de um hidrácido ou de um oxiácido. Em um hidrácido, todos os hidrogênios são ionizáveis. Então, seja lá quantos hidrogênios o hidrácido tiver, todos eles podem formar o íon hidrônio em água, todos serão ionizados, beleza? Agora, nos oxiácidos, apenas os hidrogênios que estão ligados ao átomo de oxigênio serão ionizáveis. Então vamos ver aqui um exemplo que é o ácido fosforoso. O ácido fosforoso tem fórmula H3PO3 e a estrutura dele é assim, beleza? Bom, ele tem no total aqui 3 hidrogênios, mas olha para a estrutura dele e me diz, os 3 são ionizáveis? Os 3 podem formar um hidrônio? Eu tenho aqui 2 hidrogênios ligados ao oxigênio e tenho um hidrogênio ligado ao fósforo. Dessa maneira, apenas esses 2 hidrogênios aqui são ionizáveis, apenas eles poderão formar um íon hidrônio, esse hidrogênio aqui não sai. Então, essa é uma molécula que tem
3 hidrogênios, porém apenas 2 deles são ionizáveis, beleza? Muito bom. Então, agora que a gente já sabe o que é o hidrogênio ionizável, vamos à classificação. Um monoácido é aquele que possui apenas um hidrogênio ionizável. Então, olha só, aqui eu tenho 2 hidrácidos, e nos hidrácidos todos os hidrogênios são ionizáveis. Aqui eu tenho um oxiácido que apresenta um hidrogênio. Como é que eu vou saber se esse hidrogênio está ou não ligado ao oxigênio? Para isso, seria necessário montar a molécula do ácido e ver como ficam as ligações. Mas, gente, é o seguinte, são raros os casos, são raras as exceções onde o hidrogênio não está ligado ao oxigênio. Por isso que eu já coloquei aqui, ó, essa é a principal exceção, beleza? Então, você pode ir tranquilo, porque nos outros casos, a probabilidade dos hidrogênios estarem ligados aos oxigênios é altíssima, beleza? Como, por exemplo, aqui no ácido nítrico, o hidrogênio se liga ao oxigênio, logo este hidrogênio é ionizável. Um hidrogênio ionizável, então ele é classificado como um monoácido, ok? Bom, e a classificação segue. Diácido, 2 hidrogênios ionizáveis, triácido, 3 hidrogênios ionizáveis. Beleza, olha que interessante. Aqui a gente tem o ácido fosforoso que discutimos aqui atrás. A estrutura dele tem 3 hidrogênios, mas nós vimos que apenas 2 se ligam ao oxigênio, por isso ele é classificado como um diácido, ok? Não adianta ter 3 hidrogênios se todos não forem ionizáveis. Para que ele seja um triácido, é necessário que os 3 hidrogênios se liguem a oxigênios, como é o caso do ácido fosfórico e também o caso do ácido bórico. Ok, agora nós vamos falar sobre a força dos ácidos. Para entender a força do ácido, antes a gente tem que falar no conceito de grau de ionização, certo? O que significa o grau de ionização? O grau de ionização é basicamente o percentual das moléculas do ácido que se encontram ionizadas quando este ácido está em água. Esse grau de ionização é calculado da seguinte maneira. A gente pega o número de moléculas que sofreram ionização e divide pelo total de moléculas do ácido que foi colocado em água. Vamos fazer uma conta simples aqui. Supondo que nós tivéssemos 1000 moléculas de um ácido em água e que dessas 1000, 500 tivessem sofrido ionização e 500 não, certo? Como é que ficaria essa conta? Número de moléculas ionizadas 500 dividido pelo total de moléculas 1000, certo? 500 dividido por 1000 dá 0,5. Em porcentagem, isso nos daria 50%. Então, se eu quiser esse resultado aqui percentual, a gente multiplica por 100%. É isso que significa o grau de ionização, beleza? Bom, agora que a gente sabe sobre o grau de ionização, qual é a relação do grau de ionização com a força do ácido? A lógica é a seguinte. Quanto maior for o grau de ionização, maior será a força do ácido, obedecendo a este critério aqui. Se o grau de ionização, que a gente calculou e chamou de alfa, se o grau de ionização for maior que 50%, o ácido será forte. Se o grau de ionização estiver entre 5% e 50%, ele será moderado. E se o grau de ionização for inferior a 5%, o ácido será classificado como um ácido fraco, beleza? Gente, são raras as questões que pedem para você calcular esse grau de ionização aqui. Quando a questão fala no grau de ionização, usualmente ele dá e aí pede outra coisa com isso, beleza? Esse cálculo aqui é mais assim, teórico para a gente saber qual é a definição do grau de ionização. Não tem questões que pedem para a gente fazer essa conta aqui, apesar dela ser simples, beleza? Muito bem. Mas e vamos supor que a questão apresenta lá um ácido qualquer e quer que você saiba se esse ácido é forte, fraco ou moderado, mas a questão não te dá o grau de ionização. Como é que você vai saber se o ácido é forte, fraco ou moderado sem ter o grau de ionização? Aí a gente entra numa pequena decorebazinha, beleza? Então a gente tem que saber quais são os hidrácidos, fortes, fracos e moderados, e tem que saber determinar se o oxiácido é forte, fraco ou moderado sem ter acesso ao seu grau de ionização. Para os hidrácidos, eu diria que é um tanto quanto simples. Por quê? Nós temos apenas 3 hidrácidos fortes. O HCl, o HBr e o HI. E aqui eles estão em ordem crescente de força. Olha só, o HI é o mais forte, beleza? Então HI é o mais forte, depois HBr, depois HCl. Só existe um hidrácido moderado, que é o HF, beleza? E qualquer outro hidrácido será classificado como fraco, ok? Gente, esses ácidos aqui, ó, os 3 fortes e o único moderado, eles são de elementos da família 17. A família 17 está aqui assim, ó, flúor, cloro, bromo e iodo. Então, o primeiro elemento da família 17 forma um único hidrácido moderado e os outros 3 formam os únicos hidrácidos fortes. Qualquer outro hidrácido será fraco. Agora, a respeito da força dos oxiácidos, você deve lembrar disso aqui. A gente pode fazer uma continha bem simples.
para determinar se o oxiácido é forte, fraco ou enfim, né? Como é que a gente faz isso? A gente olha para a fórmula molecular do nosso ácido e faz essa continha aqui, ó, número de oxigênios que ele tem menos o número de hidrogênios e avalia o resultado. Se o resultado der 3 ou 2, o nosso oxiácido será classificado como forte. Veja um exemplo, olha só, HClO4, 4 oxigênios, 1 hidrogênio, 4 menos 1, 3. Quando dá 3, ele é forte. Neste caso, muito forte, né? Quando dá 3 é muito forte. E agora para dar 2, vamos ver um exemplo aqui que dá 2, ó. H2SO4, ácido sulfúrico. 4 oxigênios menos 2 hidrogênios, o resultado deu 2, significa que o ácido sulfúrico é forte, ou seja, possui grau de ionização maior que 50%. Quando o resultado dá 1, o nosso oxiácido é moderado. Um exemplo que costuma aparecer bastante é o ácido fosfórico. Essa substância aqui é utilizada como acidulante em refrigerantes. Você ingere isso aqui, olha só. 4 menos... Bom, não deveria, mas ingere, tá? 4 menos 3 dá 1, então ele é moderado, beleza? E quando o resultado dá 0, ele é fraco. Olha aqui um exemplo. O ácido hipocloroso, 1 oxigênio menos 1 hidrogênio, o resultado deu 0, o ácido é fraco. Tem uma exceção importantíssima da gente citar aqui, que é o ácido carbônico. Se nós fizéssemos essa subtração aqui, ó, 3 menos 2, o resultado dá o quê? Dá 1. Isso nos levaria a dizer que ele é moderado. Só que ele não é moderado, tá bom? Ele é um ácido fraco. Ele é uma exceção a essa regrinha. Por que ele é fraco? Porque o grau de ionização dele é menor do que 5%. E este aqui é o real critério que define a força do nosso ácido. Beleza?